Olá, amigos e amigas, telespectadores do programa Blindagem em Foco. Estamos aqui para mais um programa dedicado a assuntos de segurança, segurança pública, segurança de modo geral e, evidentemente, blindagem de veículos também. E hoje eu estou tendo aqui o privilégio e a honra de receber um amigo, posso chamar de amigo, estamos aí nessa lida há muito tempo, que é o Denis Gonçalves, que é gerente comercial para a América Latina da Solstice. Solstice, talvez você não lembre desse nome aqui, mas nós vamos falar um pouquinho sobre da origem desse nome. Denis, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, para contar um pouquinho sobre tecnologias em aplicação balística. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho aí do polietileno para blindagem balística, para proteção balística. Legal. Polietileno, para quem não sabe, está aqui, tem a imagem aqui, é essa bobina de fio, é um fio branquinho, né? É muito extremamente leve, e nós vamos falar para vocês quais são as aplicações. Tem várias. A balística é só uma delas, né? E é importante que você saiba, porque no seu veículo são aplicados vários materiais, né, na blindagem, e é importantíssimo, eu diria que é fundamental que você conheça o que é aplicado no seu carro, para que você possa confiar não só na blindadora, mas no material que aplicou no seu veículo. Mas vamos lá, Denis. Esse fio de polietileno, ele tem várias aplicações, como você já falamos aqui no começo do programa, e ele começa do fio e vai para... Tudo começa com a fabricação do fio, é um processo que chama gel-spun. O polímero ele é feito sob determinadas condições, pressão, temperatura, tal. Se faz um fio, o nome técnico dele é polietileno de ultra alto peso molecular. Polietileno de ultra alto peso molecular. Presta atenção nesse nome. Então é feito um fio, ele sai na forma de fio, esse fio tem vários processos até que ele chegue na condição adequada, e aí tem várias aplicações para esse polímero. A principal aplicação é a balística, mas além da balística, existem aplicações industriais e ainda aplicações médicas. Olha que interessante, hein? Você acha que é só para blindagem, mas tem muita coisa aí que nós vamos mostrar para vocês aqui. Por exemplo, em aplicação médica, um fio desse, quando tratado da forma correta, feito toda a higienização, ele chega a ser biocompatível, então ele pode ser usado em partes dentro do corpo, tanto para fio de sutura, quanto para algumas próteses, por exemplo, para refazer ligamento de joelho, tendão, esse tipo de coisa. Se a gente trabalhar esse material, dúvida, né? Interessante. Eu posso, inclusive, fazer uma peça numa impressora 3D, por exemplo, num material como esse aí, e criar um osso, por exemplo? Isso dá também? Não. Não, esse material específico, ele é na forma de fio. Fio, então, tá. Algumas peças que têm uma geometria complexa aí, elas podem ser unidas por esse fio. Então, vamos imaginar um rompimento de tendão, que tem que costurar, por exemplo, lá. Você pode costurar com isso e o organismo, não é que ele absorve, mas ele aceita sem nenhuma rejeição, é isso? O material ele é extremamente inerte, então ele não reage com elementos do corpo, como, por exemplo, sangue, umidade. Então o material ele não reage, ele não dá reação nenhuma. Então tem uma boa aceitação pelo organismo. Então dá para fazer sutura interna, costura, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Então essa é a parte médica, e deve ter muita coisa, né? Uhum. Como ele falou aqui no começo da entrevista, são várias aplicações, e cada aplicação dessa é um fio, todos são polietileno, mas tem na fabricação específica para aquele fim, é isso? O produto ele nasce já pensando na finalidade, na aplicação perfeito, legal. Na aplicação final que ele vai ser feito. Tá. E aí você trouxe aqui, ó, a gente pode mostrar aqui, ó, uma outra, olha que coisa interessante aqui, uma outra aqui de dentro da roca de fio aqui, ó. Não sei se dá pra gente ver na imagem aqui, ó. Isso aqui parece uma corda, parece uma trança, né? Na verdade, essa corda aqui, ela me parece uma corda de amarrar navio. É para isso? É isso mesmo. Tem muita aplicação náutica para o polietileno. Uma corda dessa, esse material ele suporta 15 vezes mais carga que o aço em mesmo peso. Então,
uma corda com um peso X vai suportar, em polietileno, suporta 15 vezes mais do que o mesmo X de aço suportaria. Então, 15 vezes mais forte que o aço. Podemos falar assim. Em peso. Em peso, né? Peso. Então, assim, dependendo de uma aplicação industrial, o peso do cabo, peso da corda ou de uma rede, ele é significativo. Né? Por exemplo, muito importante. Aplicação em pesca, tem muita pesca no Oceano Pacífico, aquelas pescas profissionais, aquelas redes gigantes, quanto mais pesada a rede menos peixe o barco carrega. Então, uma rede em polietileno substitui outros materiais com menor peso. Com menor peso. Com menor peso. Você falou em rede, então outra aplicação, né, além da corda, né? Eu imagino também redes de pesca, fio de pesca, para fins de pesca mesmo, deve ter muita coisa. E eu sei que você chegou a comentar comigo, eu já vi inclusive no YouTube, um teste realizado com o fio de polietileno de ultra alto peso molecular, ou seja, esse fio de polietileno que também é utilizado na balística, mas teve um cidadão lá que fez um teste, e eu considero isso como um teste de confiança. O cara fazer isso aí, ele tem que confiar mesmo. Diretor, nós temos a imagem aí. Me conta a história desse vídeo, Denis. Lá nos Estados Unidos teve um paraquedista, uma pessoa super experiente ali, o nome dele acho que é Luke, se não me engano. O Luke, ele pulou de paraquedas, só que sem paraquedas. Ele pulou de uma altura considerável, acho que mais de 20 mil pés aí. Ele pulou do avião e ele caiu numa rede, uma rede que ele mandou construir. E ele mandou fazer a rede justamente com fio de polietileno de ultra alto peso molecular. Por quê? Devido às proporções, o tamanho que ele precisava da rede, para ele ter a confiança dele conseguir acertar naquele alvo, o peso da rede seria um problema se fosse feito em outro material. Então, podemos considerar, vocês estão vendo o vídeo aqui, né, junto com a gente aqui, são várias as motivações que foi utilizado o Spectra Shield, podemos chamar, que é a marca registrada, né, o polietileno. A rede era muito grande, se ela fosse com outro material ia ficar muito pesada, mas o mais importante, que eu queria ressaltar isso para você que nos assiste, é a confiança desse cidadão aí que pulou de um avião a mais de 20 mil pés de altura, sem paraquedas. Ou seja, ele teve a certeza de que aquela rede feita com esse material ia resistir e iria sair aí são e salvo. Então, se você transferir isso para o seu veículo, né, como eu acabei de falar agora, material aplicado dentro do seu veículo, que é este fio de polietileno, fabricado aqui pela Solstice, com a marca registrada do Spectra Shield. Você deve ter ouvido falar desse nome já, que é um nome já bastante conhecido. Esse cidadão pulou a mais de 20 mil pés de um avião sem paraquedas, tendo a certeza ou a confiança de que isso ia resistir. Isso é muito legal esse negócio. Faz tempo já que foi feito esse teste, né? Já tem um tempo. Já tem um tempo. E, na verdade, isso a pergunta que eu fiz do tempo é porque tem muita gente que acredita que esse material ele foi recém-lançado. Nova tecnologia e tal. Essa tecnologia já foi lançada há muitos anos, acho que nos anos 80, acho que começou a utilização em larga escala. Né? O fio ele foi desenvolvido aí no comecinho da década de 80, né? E a partir daí foi se buscando quais aplicações, e a principal aplicação que se chegou foi a balística. E de lá para cá já passaram diversas gerações de materiais. Evoluções, não é o mesmo fio que se fazia lá atrás, na década de 80. A gente já falou aqui de pesca, de fio, de rede. Temos um teste aí que eu considero, de novo, eu vou ressaltar isso, que é muito importante, a confiança que o cara pular de um avião lá. E aí, uma das principais aplicações é a balística. Desse fio, você viu que saiu a corda lá, mas também sai aqui, a gente chama de tecido, mas na verdade ele é unidirecional. Por que é unidirecional? Explica um pouquinho para mim, Denis, ou para o nosso público, a diferença do tecido trame e urdume e deste material aqui, por que ele é unidirecional? E daqui depois eu vou falar o que a gente faz com isso aqui. Ó. O fio ele pode ser convertido ou em um cabo, uma corda, ou em algum tipo de tecido para uma cobertura de uma área maior, uma cobertura de área.
A forma mais simples, mais trivial de se converter o fio em um tecido é por trama e urdume, por entrelaçar os fios para que ele forme uma tela, né? Um tecido. Um tecido. Essa forma existe, sim. Pode ser feito tecido com um fio de polietileno. Pode ser feito entrelaçado, perfeito. Pode ser feito entrelaçado, porém essa não é a forma mais eficiente para a proteção balística. Entenda eficiência como redução de peso. Então, vai precisar de menos massa de material para parar uma mesma energia. E a forma mais eficiente é a conhecida como unidirecional. Que é essa os aqui. fios não são tramados, eles são sobrepostos. Tudo numa direção só, assim? Todos Sobrepostos. os fios numa direção, a próxima camada em outra a 90 graus. Colocado assim, que chama né? de unidirecional. Isso. E aí vai formando um conjunto de 0,90, 0,90. E vai sair uma... E esse fio, ele não fica parado sozinho. No caso ali da trama, um fio segura o outro. No caso do unidirecional, ele precisa ser aplicado uma resina para fazer com que esse fio pare na posição exata que ele precisa para fazer a eficiência balística. Ele não se mexe mais. Não se mexe mais. E aí é aplicada uma resina. Essa resina, com aplicação de pressão e temperatura, aí tem uma tecnologia lá para fabricação, se funde e vira uma para placa. virar uma peça única. Uma placa. Vira uma placa, vira uma peça essa placa única. aqui que está aqui nas minhas mãos, não sei se dá para ver aqui, dá para ver a espessura dela, tá vendo a espessura aqui, né? Você consegue ver na tela. E ela pode ter várias dimensões, evidentemente, você pode até fazer talvez uma outra conformação, mas é o que vai aplicado, assim, teoricamente, ou só para você entender, isso aqui vai numa blindagem de um veículo, né? Sim. E ela é extremamente leve, ou seja, ela substitui o aço. Você imagine uma mesma placa desse tamanho em aço. Imagine uma coluna do seu carro, que é onde está sendo utilizado hoje. Você deve ter ouvido falar já aí nas blindadoras, né? A grande maioria já está aplicando. Isso já não é novo, mas agora em larga escala a gente vê um movimento. Você sabe, você deve saber, né? Só reforçando, o Brasil é referência mundial em blindagem de veículos para uso civil. E esse movimento, essa referência e também os volumes faz com que as empresas e o usuário busquem por melhores materiais e mais leves para o seu veículo. Esse aqui está entrando com força, substituindo o aço, né, Denis? O grande ganho é o peso, né? Peso, né? Numa blindagem 3A, que é a mais comum aí no uso civil, uma blindagem polietileno chega a ser da ordem de 80% mais leve do que a mesma aplicação em aço. Então, isso... 80%? 80% de redução de peso. É muito expressivo. Se comparar o tamanho das colunas, a área que é aplicado... E o material ele é flexível, o fio é flexível, o tecido ou unidirecional ele é flexível, ele pode ser moldado na forma exata, naquela geometria complexa, né, da peça para aplicar lá no veículo. E você que já viu uma blindagem aí, né, num carro, aquela coluna em aço que a pessoa tem que fazer aquele molde, né, na mão, geralmente um funileiro que faz aquele negócio lá, mas você pode fazer uma placa dessa na conformação exata da coluna do carro e aí sim dá um acabamento melhor. Denis, uma pergunta, você comentou sobre 80% de redução de peso, num veículo de uso, um veículo que eu chamo de passeio, vamos chamar assim, né? Só as colunas são utilizadas aço hoje em dia, talvez a redução seja aí na ordem de 50, 70 quilos, mais ou menos. Mas vamos falar um pouquinho para uso militar ou para blindagens de um nível superior, o nível 3, por exemplo, ou para disparos de fuzil. Isso aqui vai uma representação, a representatividade de redução de peso aí é gigante, né? Para os níveis mais altos, né, para os calibres mais altos, a diferença de peso ela é muito, muito acentuada. Se pensar em aí um veículo terrestre, falar em um nível 3, que é blindagem contra fuzil, a diferença de peso num carro, geralmente que se faz uma blindagem é uma caminhonete ou uma SUV que tem uma estrutura mais robusta, chega a ser quase na ordem de 500 quilos. 500 quilos de uma SUV.
Olha que interessante, né? O Denis fez um comentário aqui sobre a redução de peso de 500 quilos. Eu vou só lembrar, eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com uma equipe de segurança da PM de um estado, e eles estavam fazendo uma licitação para compra de algumas caminhonetes, e na época que eu estava lá na associação, ele me fez a pergunta sobre o peso agregado numa blindagem, e um vendedor disse que era só 500 quilos. Eu falei, olha, não é bem 500 quilos, vamos conversar com o pessoal técnico. E aí, quando foi feito o aprofundamento, e eu trabalhei numa empresa que fazia blindagem nível 3, tive a oportunidade de conhecer, numa SUV é quase ou ultrapassa 1 tonelada de blindagem. Você imagina uma caminhonete, né? O cara colocar 1 tonelada, mais armamento, mais 4 soldados, o carro não anda, não é isso? A gente fala aí de 400 ou 500 quilos, essa é a redução de peso, né? É a diferença entre tirar algumas peças de aço e substituir pelo polietileno. E isso pode ser a diferença entre o veículo ser funcional ou não. Né? Um outro exemplo aí é para aeronaves. Quando a gente fala de aeronave, o uso do polietileno ele é quase mandatório. É fundamental. Tem um exemplo, por exemplo, o H-60, que é o Black Hawk. Nós temos imagem, inclusive, do helicóptero aí. Esse helicóptero é um helicóptero militar, né, de uso militar. Você imagina se ele fosse... Olha, tem a imagem aqui. O helicóptero, a blindagem é só feita no assoalho. Uma blindagem aí para fuzil, nível 3, num helicóptero como esse, substituindo o aço pelo polietileno, o ganho de peso é na ordem de 700 quilos. Oh. E uma curiosidade aí, Marcelo, se blindar o assoalho desse helicóptero em aço, ele consome da ordem de 80% da capacidade de carga do helicóptero. E se a blindagem for feita em polietileno, é menos de 20% da capacidade de carga do helicóptero. Que ele compromete. Ou seja, um helicóptero para uso militar, e a gente fala do helicóptero, mas a gente vai comparar isso com o veículo, né? Não tem como você não comparar. Estamos falando de blindagem de carro aqui, você imagina, se a gente fizer um carro, um comparativo simples, um carro 100% feito em aço, e vamos falar em nível 3, e um carro 100% feito em polietileno. Gente, é a solução, né? É o que a gente tem de melhor. Ou seja, melhora a condição do veículo, melhora a capacidade de carga dele com eficiência balística superior, que você pode relatar aqui, a eficiência balística é superior até o aço 15 vezes em relação ao peso. Ao peso, é isso? Sim, ao peso. Deixar claro, né? Não é que ele é 15 vezes mais forte que o aço. É que se você pegar o mesmo peso dos materiais, ele é 15 vezes mais leve ou mais eficiente. Essa é a palavra, né? Denis, quando a gente fala, e você deve ter feito estudos em relação a isso, né? Nosso mercado aqui no Brasil, ele tem crescido aí ano a ano, a gente tem acompanhado aí os recordes que tem batido, e a aplicação do polietileno também, né, Denis? Você acha que é uma tendência isso, em que em pouco tempo a gente vai estar quase que eliminando 100% do aço nas blindagens para uso civil? Eu entendo que eliminar 100% não, mas uma boa parte sim. O aço tem algumas características interessantes também. Não vamos dizer que o aço não serve para nada, né? O aço é um excelente material, mas ele agrega muito peso. Mas geralmente ele tem uma espessura menor. Para algumas peças faz muito sentido ela ser feita em aço. Mas umas peças grandes, de grande área, que aí o peso começa a ser um fator muito relevante, a substituição pelo polietileno faz muito sentido. E o meu entendimento é que o polietileno ganhou força aí nos últimos anos por uma exigência do consumidor, uma exigência do usuário, uma exigência do mercado de uma forma geral, para ter soluções mais eficientes. A blindagem ela toma desempenho do veículo. É peso que está agregando. Então, quanto menor for o impacto, menor o peso, menos agressivo isso vai ser para a estrutura do veículo. E aí, né, vamos lembrar que a tendência que a gente vê hoje dos veículos eletrificados, né, a autonomia do veículo está ligada diretamente ao peso do próprio veículo, né? Quanto mais peso você coloca no veículo, você diminui a autonomia. Utilizando materiais mais leves, você continua tentando chegar muito próximo da originalidade, não é isso? Você tende a ficar mais perto da originalidade do veículo. Menos peso significa maior autonomia,
maior capacidade de carga útil, né? Você está tomando uma capacidade de carga só para carregar a blindagem. Quanto mais leve for essa blindagem, mais sobra de capacidade útil de carga do veículo, seja para passageiro, seja para carga. Muito legal. Principalmente falar em posições mais altas, melhora o centro de gravidade também. Também, né? Teto, por exemplo. Então, se substituir no teto ou em posições altas aí do veículo, ou uma solução mais leve, abaixa o centro de gravidade, ele fica mais próximo daquilo original da montadora. Legal. Denis, a gente falou de aplicação aqui em corda, em rede, em fio de pesca, blindagem de veículos. Na proteção pessoal, né? Capacete, escudo, colete, isso também está amplamente utilizado, né? Já é uma realidade, né? Já é uma realidade. O polietileno utilizado em todos esses elementos, esses equipamentos de proteção, que a gente chama de equipamento de proteção individual, né? Seja no colete, no capacete, no escudo, o escudo balístico, para o policial carregar um escudo na mão. Quanto menor peso, melhor. O policial que fica o dia inteiro carregando, vestindo o colete, quanto menor peso, melhor. Tem uma coisa interessante, principalmente em colete balístico, geralmente os coletes mais eficientes são uma mescla de materiais. Eles são uma mescla. Geralmente os coletes os mais modernos, mais eficientes, eles são feitos com camadas de material de polietileno, alguma coisa parecida com isso aqui, e camadas de aramida também. Então a mescla sai, que eu costumo falar que 1 mais 1 dá 3. Né? Você combina materiais e a solução final ela é melhor do que um ou outro isolado. Ou seja, a aramida não é que ele substitui a aramida. No caso de um colete, né, me corrija se eu estiver errado, pelo que eu estou entendendo, a mistura, e aí a proporção, evidentemente, que o cara que desenvolve está lá vendo qual é a melhor solução, mas a melhor solução é a composição dos dois materiais. É uma mescla. Um pouquinho de um pouquinho de outro, vai dar a eficiência necessária. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu estou nos anos 90, tá? Uma empresa de blindagem no Brasil entrou fazendo blindagem com polietileno na época. E a gente, nós que fazíamos com aramida, fazíamos umas críticas, né, com relação a esse material, por falta de conhecimento, evidentemente, mas um dos fatores naquela ocasião era preço também, né? Ele era muito mais elevado do que a aramida. Com a economia em escala, ou seja, a maior utilização aqui no Brasil desse material, há uma tendência de a gente ter um preço mais competitivo? Eu vejo que nos últimos anos o polietileno ele ganhou muita força, não só na blindagem de veículo, né? Sim. Mas no colete, no capacete, no escudo. Então isso dá uma economia de escala. Lá na década de 80, 90, quando o material ele foi lançado, as primeiras gerações, aí sim o preço era um tema muito mais latente do que é hoje em dia, né? Então hoje, ou seja, se a gente comparar nos anos 80, hoje a gente tem uma condição muito melhor, né? Acho que é função do volume, isso é claro, né? Sim. A utilização é maior. América Latina, Denis, a gente também vê um movimento, eu tive a oportunidade, você também esteve recentemente no México, e a gente vê um movimento de procura por blindagem de veículos, coisa que a gente não tinha no Chile, no Equador. Essa tendência está se ampliando também para esses países, né, Denis? Sim, o Brasil é o número 1 aí, né, com maior volume. Agora, em outros países, como o México, por exemplo, tem um mercado muito grande, é um perfil diferente um pouquinho ali do que o do Brasil. Lá tem uns carros maiores, uma blindagem de uns níveis mais altos, blindagem para fuzil mais predominante do que aqui. Aqui tem uma questão de regulamentação também. E outros países como a Colômbia, como o Chile, estão mais próximos aí do modelo brasileiro, né? Então você, pelo que eu estou entendendo, que você vai viajar bastante aqui pela América do Sul, porque a procura tá bem intensa, né? Por esse tipo de material também.
Pois é, não dá para ficar parado, né? É capaz de eu chegar em casa e meu cachorro querer me morder, não me reconhece mais. Tá trocando a mala só. Ele chega em casa, deixa um e pega outro e vai para outro país lá. Denis, voltando de novo aí em tendências, né? E você que é consumidor de um veículo blindado, é importante, de novo, que você conheça profundamente, porque existem vários fabricantes e a gente tem aí players, né, ou de materiais vindo do hemisfério asiático, né? Sem querer aqui, lógico, nem falar bem nem mal, mais nomes e tal, mas é importantíssimo que você tenha, por mais que você não queira se aprofundar tecnicamente, mas saber se aquele material que está sendo aplicado no seu carro, o fio é para este fim específico. Não é isso, Denis? A gente falou no começo aqui sobre várias aplicações, mas quando ele é concebido, ele já é direcionado para fins balísticos ou outros, seja de medicinal, como você falou, industrial, ou na parte de pesca. Não é adequado ou conveniente ou correto você usar um fio por uma questão de preço que ele tem um fim para a pesca e você aplicar numa balística, né? Ou falei besteira? Não falou besteira de forma alguma, Marcelo. Os fabricantes sérios, mais tradicionais, eles têm um sistema de qualidade nível mundial. Então, quando lança um produto, esse produto ele já é qualificado, ele já é pensado, ele já é desenvolvido, desenhado para aquela aplicação, né? Então, a hora que um polietileno ele é dedicado para proteção balística, ele já foi testado e já foi projetado exatamente para aquela aplicação. Muito interessante. E a gente tem eu não vou chamar de vantagem aqui no Brasil, mas é muito importante a gente ressaltar a regulação, né? Esses materiais à prova de bala aqui no Brasil, são considerados produtos controlados pelo Exército. E por conta disso, para você comercializar, ele tem que passar por vários testes. Isso é muito bom, né? Porque eu tive a oportunidade de ver em outros países que não existe esse controle, né? E aí é muito perigoso que esses materiais não sejam concebidos adequadamente, se é assim que a gente pode falar. Aqui no Brasil nós temos aí, você pode até não gostar muito, falar, pô, esse negócio de controle é muito chato e tal, mas ele é fundamental também, né, Denis? Que se tem esse tipo de teste de comprovação quando o material é aplicado, seja num colete ou numa placa, né? Sim, e tem o controle, que é a certificação, que é exigido por regulamentação. E o fabricante mais profissional, mais sério, ele vai fazer o seu próprio controle de qualidade também. Além do que exige na regulamentação, que é uma certificação de produto, o fabricante vai fazer um controle lote a lote, ele vai fazer teste balístico, vai fazer teste de controle de qualidade, controle de características físicas, mecânicas do fio, rastreabilidade. O tecido unidirecional é possível gravar nome, marca, número de série, número de lote. Então é possível ter rastreabilidade e controle de qualidade no tecido e inclusive teste balístico como controle de qualidade. Muito interessante. E é importante você que é telespectador do programa Blindagem em Foco, mande o seu comentário. Se você quiser assistir esse programa na íntegra, né, eu vou colocar cortes aí no Instagram, mas na íntegra está no YouTube e também no canal ABC. Canal ABC, se você quiser ver toda a programação e principalmente, evidentemente, o programa Blindagem em Foco, você baixa o aplicativo lá no teu celular, seja iOS ou Android, baixa o aplicativo do programa Canal ABC e você consegue ver o programa em qualquer horário, em qualquer local, na palma da sua mão. E o programa Blindagem em Foco tem vários episódios falando sempre sobre temas de segurança. Eu já entrevistei aqui pessoas da Secretaria de Segurança, da PM e também fabricantes. E aqui trazendo hoje, aqui agradeço mais uma vez aqui a presença do Denis, porque este assunto que nós estamos falando aqui hoje do polietileno de ultra alto peso molecular, eu estou decorando esse nome, é difícil de lembrar, mas agora já decorei. Polietileno de ultra alto. Decorei ultra alto decorei peso nada. molecular. Polietileno de
alto, ultra peso. Ultra alto peso molecular. Ultra alto. Lá. Arrolimando a boca aqui. Polietileno de ultra alto peso molecular. Ultra alto peso molecular. Na verdade, é o polietileno que é utilizado aqui no tecido balístico, para coletes, capacete, escudo, nas placas de blindagem de carro. Marcelo, sabe por que ele tem esse nome? Por causa do alinhamento das moléculas de polietileno. Ele tem um alinhamento muito grande, é um alinhamento praticamente 100%. 100% é um número que não existe, né? Mas 99,9999 é o alinhamento da molécula. Então ela vira uma molécula muito grande. Então a molécula em si ela tem um peso alto, um peso ultra alto, porque ela é uma macromolécula, uma molécula muito grande. Grande e levinha. Então, como é que o ultra alto peso faz a blindagem ultra leve, né? Entendi. Porque a molécula, ela é gigante, ela é uma molécula muito grande. E a força que precisa para romper é romper a ligação da molécula. Então é uma força muito grande que precisa fazer para romper essa molécula. Daí vem a super resistência do material. E na corda, né? Fica fácil a gente entender isso quando você mostrou a corda aí para segurar. Imagine, gente, essa corda... Quem trabalha na indústria sabe, um cabo de aço dessas dimensões aqui não se segura com uma mão só. Assim, pois é, é extremamente leve. Não é leve assim. Não, e até fofinho aqui, para você pode chamar. Mas você imagina uma corda dessa aqui segurar um navio, que é para isso que ela serve, né? Uma das aplicações, né? E para transporte de carga também, né? Também, em mineração, por exemplo, o peso do cabo ele é significativo. Quanto mais peso no cabo, menos minério carrega no equipamento de carga. Interessantíssimo. Então, se você aí, como você é telespectador do Blindagem em Foco, como eu falei, você acompanha nas mídias sociais e também mande as suas sugestões e as suas perguntas. Caso você queira saber um pouco mais, você pode entrar em contato diretamente com o Denis, do Spectra Shield, né? Podemos falar da marca Spectra Shield, né? Spectra Shield. Tá. Tem aqui o nome do Denis aqui. O Denis é gerente comercial para a América Latina e ele pode dar orientações como aplicar, né? E vocês também têm um apoio para quem quer desenvolver algum material? Vocês têm uma equipe técnica que possa... Tem o nosso laboratório, nossos técnicos estão todos lá nos Estados Unidos. Sim. Mas temos um laboratório de primeiríssimo nível ali. A gente tem o laboratório balístico, o laboratório de aplicação. O laboratório de aplicação, ele consegue reproduzir praticamente qualquer equipamento, obviamente em escala laboratorial. Sim. Consigo fazer capacete, escudo, colete, placa para blindagem de veículo, tudo em escala laboratorial. Laboratório isso é muito legal, então. Primeiro nível. Primeiro nível. E se você é muito legal, se você é fabricante de anteparos balísticos ou pretende entrar nesse segmento, tem aí o Denis, que pode te auxiliar. E você que é usuário, eu falo sempre para o usuário final, da importância de você conhecer exatamente o que está sendo aplicado no seu veículo. Não é porque ele é branquinho lá que está lá, esse aqui tem um negócio branquinho que é bom. Procure saber a origem dele e se for Spectra Shield da Solstice, pode ter certeza que você pode confiar. Por que você pode confiar? Você viu o cidadão que pulou de paraquedas aí, né? Aliás, pulou de paraquedas, não, pulou sem paraquedas, confiando na eficiência no fio da Spectra Shield. Isso que é confiar a vida no material, né? E você pode confiar no seu carro quando ele for aplicado qualquer peça de polietileno de alto, ultra, peso molecular. Obrigado, Denis, mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos e espero você no próximo episódio do Blindagem em Foco.